Olá, querida irmã, querido irmão. Nesse tempo que nós temos agora de prestar culto, celebrar ao Senhor, nós temos a oportunidade de dizer que o nosso Deus é soberano em nossas vidas. E o que nós vamos cantar tem muito a ver do que vai ser falado. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Deus. Obrigado, Pai, por ter entregado Teu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, Pai. Somos gratos porque Tu tens nos sustentado, Senhor. Tu tens acalmado nossos corações, Pai. Não tem deixado a gente passar necessidade, Senhor. Pai, somos gratos a Ti, Pai, porque Tu estás conosco, Pai. E mesmo com dificuldades, Pai, sabemos, Pai, que a nossa esperança está no Senhor, Pai. Enche, Pai, enche-nos com o Seu Santo Espírito, Senhor. E cria dentro de nós um Espírito inabalável, Deus. Que nossa adoração seja sincera, Pai. Que nossos lábios possam declamar, Senhor. Cantar, Pai, que o Teu amor mudou as nossas vidas, Pai. Muito, muito obrigado, Pai, por tudo que tens feito, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço a Ti, Senhor. Amém. Nós vamos cantar uma canção um pouco mais antiga que diz que Deus é o nosso refúgio e a palavra dele diz que Ele é a nossa fortaleza. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Vamos pensar na letra dessa música, que cantemos com alegria, que Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Ele é o nosso refúgio.
encontramos nossa satisfação, mesmo na hora da angústia. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui participando deste culto conosco, cultuando a Deus na sua casa, quero lembrar que você pode também contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta. Nós temos as informações da nossa igreja aqui embaixo. Você pode usar essas informações para fazer o seu depósito. Nós continuamos com as nossas demandas como igreja. Nós, como igreja, temos algumas responsabilidades e, principalmente, é uma forma de nós ajudarmos e abençoarmos outras pessoas também nesse tempo. Quero lembrar que mais importante do que você comprar o favor de Deus ou, de alguma maneira, usar o seu recurso como uma obrigação, nós queremos honrar a Deus com aquilo que nós temos, e antes de Deus querer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Tenho também me preocupado e pensado sobre como nós cultuamos a Deus nesses tempos de distanciamento, e refletindo um pouco como você pode aplicar melhor os estudos que nós temos trazido aqui. Temos preocupado também com a absorção do que você está aprendendo agora, a concentração do seu tempo aí na sua casa. Eu quero encorajar você, enquanto nós teremos o tempo de palavra daqui a pouquinho, você tentar anotar algumas informações enquanto você assiste, enquanto você lê. Se você puder pegar um bloco de notas, uma caneta ou até mesmo um aplicativo no seu celular, que você faça isso para conseguir absorver mais aquilo que a palavra tem nos ensinado e poder aprender com o Senhor e poder ser transformado por Ele. Eu quero te encorajar a isso e agora quero orar com você, entregando as nossas vidas, entregando o nosso culto ao Senhor. Pai de amor, que o Senhor nesse tempo aquiete os nossos corações. Nos ajude a nos concentrarmos nesse tempo, a focarmos a nossa atenção naquilo que é prioridade, que é cultuar ao Senhor, Pai. Não permita que os nossos celulares, que as nossas demandas aqui em casa possam nos atrapalhar de focar em cultuar o Teu nome. Santo Deus, peço por cada um dos meus irmãos, da nossa comunidade, da nossa família, que se reúne agora em torno da Tua palavra, ainda que cada um em sua casa, para que nós possamos ser edificados, crescer e continuar adorando ao Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Vamos cantar mais uma vez. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, o
Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Hoje nós vamos estudar o texto que está em Efésios, no capítulo 3, versículos de 14 a 21. Se você estiver aí com o seu celular, com a sua Bíblia, quero pedir que você encontre esse texto para nós lermos juntos, antes de meditarmos na palavra de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: que você nesse tempo consiga se concentrar, porque esta é a palavra de Deus, e muitas vezes nós não damos toda a atenção que ela merece, nós não nos atentamos com a reverência que deveríamos nos atentar. Nesse momento aqui é Deus falando conosco por sua palavra, e quero pedir que você foque os seus olhos, o seu pensamento na palavra de Deus e naquilo que vamos conversar depois então. Efésios capítulo 3, verso 14 diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Santo Deus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos, a minha vida nesse momento, que única e exclusivamente o Senhor receba toda a atenção, toda a glória nesse tempo. Que nada nem ninguém tome o lugar que é do Senhor nesse tempo. Que nós possamos, ouvindo a Tua palavra, sermos edificados, confrontados, encorajados a crescermos em Te conhecer, em aprofundarmos a nossa fé, em nos parecermos com Cristo Jesus, em compreendermos o tamanho do grande amor que nos alcançou. Deus, nos encha com o Teu Santo Espírito, com a Tua palavra nesse tempo. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Você possui um sonho? Qual seria o maior sonho? Nos últimos dias eu fiz uma pergunta e algumas pessoas me ajudaram respondendo essa pergunta, que foi a seguinte: se você pudesse pedir algo para Deus, para depois da quarentena, quando esse período se terminasse, quando esse período acabasse, qual seria o pedido que você faria a Deus? Eu anotei algumas das respostas e gostaria de compartilhar com os irmãos nesse tempo aqui. Alguma pessoa disse assim: eu peço por uma oportunidade de rever amigos e familiares. Outra resposta disse o seguinte: eu peço e eu desejo que a igreja entenda a necessidade e a importância de estarmos juntos. Outra pessoa disse o seguinte: que o maior sonho, o maior desejo pós-quarentena seria uma estabilidade financeira e saúde para sempre. Outra pessoa mencionou
que o maior desejo seria ter mais tempo com o cônjuge e com os filhos, como está tendo agora na quarentena. Porque a vida tão corrida, com uma rotina tão cansativa, não permite toda essa intimidade, e essa pessoa comentou isso. Uma outra pessoa disse que gostaria de enxergar o plano de Deus para a sua vida, porque se sente perdida e está buscando a orientação de Deus. Outra pessoa, ao responder que qual é o sonho maior que tem para pós-quarentena, disse que o maior sonho é dar muitos abraços. Ainda uma outra pessoa disse que gostaria que pós-quarentena conseguisse que os eventos que foram agendados acontecessem. Uma dessas pessoas mencionando o seu casamento, um chá de panela para esse evento importante, que foi agendado poucos meses para frente do tempo que nós estamos aqui. E uma outra pessoa também mencionou o sonho de ver um despertar de generosidade em nossa sociedade, em nosso país, próximo das pessoas com quem nós convivemos. Eu fiquei pensando sobre esses sonhos e refletindo, na verdade, pensei que muitos dos nossos sonhos, eles representam e revelam aquilo que nós mais valorizamos, aquilo com que nós nos importamos. Esses sonhos que estão aqui são sonhos muito bonitos, são sonhos importantes, são valiosos, são sonhos com uma grande importância. Qual destes seria o sonho mais importante? Será que eles têm o mesmo valor? Será que eles têm uma mesma importância diante de Deus, principalmente? De novo, não é uma oposição aos sonhos aqui, mas eu quero olhar com os irmãos no texto que nós lemos aqui em Efésios capítulo 3, como o apóstolo Paulo expressa um dos seus sonhos, um pedido de oração a Deus por alguns irmãos. E como esse sonho demonstra um pedido muito importante, muito valioso, talvez uma preocupação ainda maior do que só com esse tempo presente das pessoas que estavam lendo e ouvindo aqueles pedidos. Ele estava pedindo que cada um daqueles irmãos deveriam conhecer a Deus profundamente. É isso que ele pede ao Senhor. Eu não acredito que Deus não se importe com o nosso problema, com o nosso tempo, e nem que Deus seja insensível às nossas necessidades. Também não penso que o apóstolo Paulo aqui está desconsiderando os problemas, as preocupações das pessoas, desvalorizando o medo que as pessoas tinham de sua própria saúde, os relacionamentos que estavam quebrados, ou até falta de sustento. Mas eu acredito que a visão de Paulo para os Efésios, e que faz todo sentido pensar para nós também, revela quanto ele está preocupado que as pessoas conheçam do poder de Deus, que as pessoas experimentem do poder de Deus, que elas sejam fortalecidas na direção certa, para que elas tenham uma perspectiva correta da vida. O pedido de Paulo a Deus por aqueles irmãos cabe plenamente para a nossa igreja nesse tempo. Nós podemos sonhar e pedir muitas coisas a Deus, mas eu quero encorajar você que o seu maior pedido seja por um crescimento espiritual. A carta de Paulo aos Efésios tem um primeiro momento muito importante nos primeiros 3 capítulos, principalmente o capítulo 1 e 2, mostrando o tamanho da graça de Deus, que alcança pecadores, que alcança homens, mulheres, todos nós em nossa pior condição. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas, assim aparece no capítulo 2 de Efésios, a graça de Deus nos alcançou. Uma graça que redime e transforma as nossas vidas e os nossos corações. Por isso, por essa graça, por essa razão, por essa causa, Paulo agora vai orar em favor dos irmãos de Éfeso. Por essa razão, por tamanha graça, por tamanho amor derramado na vida dos crentes, um amor que une pessoas tão diferentes como gentios e judeus em uma única família, capítulo 3 vai dizer isso. Paulo então vai orar para que esses irmãos conheçam a profundidade de um relacionamento com Deus, para que eles tenham uma experiência prática de transformação interna em seu homem interior, como o apóstolo vai mencionar aqui, e que eles valorizem
ainda mais o amor de Deus. Assim, Paulo vai começar a sua oração dizendo o seguinte, que ele se põe de joelhos para orar. Paulo, por esta causa, se põe de joelhos para orar. E aqui nós não temos uma defesa para dizer que o único jeito de orar, ou que a única posição de orar é de joelhos, ou porque ela é uma posição mais excelente, mas o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é a sua reverência, a sua submissão a Deus. Se você se lembrar de Lucas capítulo 18, era comum que um judeu, que um fariseu, um mestre da lei, costumasse orar de pé. E essa posição normalmente demonstrava a sua arrogância e a sua postura diante de Deus. Paulo então se coloca na posição de submissão, de humilhação diante do Pai, apresentando o seu pedido ao Senhor. Qual pedido é esse? Que os cristãos tenham um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor e uma experiência ainda mais profunda com Deus. E aí ele vai mostrar isso em pelo menos 3 ênfases desse pedido, 3 níveis de profundidade. E nós conseguimos enxergar isso com algumas expressões que aparecem no texto, que para nós está aqui como para quê? Que na versão da Almeida atualizada aparece pelo menos 3 vezes com destaques diferentes. E esse pedido que Paulo faz pelos Efésios cabe também a nós, quando ele primeiro pede que eles cresçam em seu fortalecimento interior, que eles cresçam no poder de Deus. Perceba que o pedido começa mencionando sobre um crescimento, um fortalecimento do homem interior, algo que acontece no íntimo. E se você se lembrar de 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo tem outra vez enfatizado sobre a importância do homem interior, focando no ser humano, na parte interior do ser humano, em detrimento daquilo que é externo. O apóstolo Paulo está mais focado naquilo que Deus quer fazer dentro de nós do que naquilo que nós simplesmente demonstramos ou em atitudes pontuais ou naquilo que nós mais consideramos importante. Porque, como nós conhecemos no texto de Coríntios, aquilo que não se vê é eterno e aquilo que se vê é passageiro. Paulo está orando por aquilo que ele chama de homem interior. Tudo à nossa volta está se perdendo, tudo está se deteriorando, mas é no homem interior que acontecem as transformações mais efetivas, as de caráter, que são de fato as mais profundas. E o resultado desse fortalecimento no homem interior é ter o poder atuante pelo Santo Espírito na vida dele. Veja comigo, por favor, o versículo 16. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito. Que ele os fortaleça por meio do Espírito. Continuidade do texto. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. O poder do Espírito Santo deveria tomar os nossos corações à medida que Cristo habite permanentemente nos nossos corações, que Cristo more em nossos corações, que Ele faça morada em nossos corações. Algumas pessoas, ao ouvirem isso, talvez lendo aqui, se questionem, mas o Espírito Santo já não mora dentro de nós? Cristo já não habita dentro de nós? Sim, isso é uma verdade. Mas esse texto está falando numa outra forma de habitação. O termo escolhido aqui, e os estudiosos concordam nesse sentido, fala sobre residência, sobre alguém que é dono de uma casa, alguém que não apenas visita um lugar, mas alguém que de fato mora e não passa só uma noite, mas pertence àquele lugar. Deixa eu tentar ilustrar isso para você. Thaís e eu costumamos receber pessoas em nossa casa. Algumas pessoas, como nossos familiares, que vêm de longe e vêm para passar alguns dias, dormem em nossa casa. Outros amigos que vão para lá para passar uma noite, quando a gente não está em quarentena, obviamente, mas que vão passar uma noite conversando, comendo uma pizza ou passando um tempo juntos. Temos um combinado dentro de casa. O combinado é o seguinte: quando a gente quer receber alguém,
a gente precisa deixar a casa toda arrumadinha, dar um jeito na casa para que as pessoas possam ser bem recebidas ali. O combinado é, se a casa está bagunçada, a gente precisa arrumar as nossas bagunças para então receber as pessoas. Mas nem sempre a gente consegue arrumar plenamente a casa. Muitas vezes sim, mas nem sempre isso dá para ser feito. O que a gente costuma fazer em momentos assim é que a gente pega grande parte da nossa bagunça, daquilo que está jogado pela casa ou que não está no lugar certinho, e quando a gente vai receber alguém, a gente coloca essas coisas no nosso quarto. Quando a gente coloca as coisas no nosso quarto, a Thaís diz assim: olha, isso aqui, essas coisas que estão no nosso quarto, precisam ficar aqui. E a gente fecha a porta e ninguém deve entrar aqui dentro, tá bom? Você deve perceber que eu entendi muito bem o recado quando alguém vai nos visitar. Então ninguém entra no nosso quarto. Eu não sou louco de descumprir esse combinado com a Thaís. Existem alguns cômodos, algumas bagunças que a gente não quer que os visitantes vejam, que nós não queremos que as pessoas percebam como a gente não conseguiu organizar aquilo daquele jeito. Mas para quem mora na casa, isso não é um problema, a gente não esconde nada. Lembra que o apóstolo Paulo está pedindo para que no coração daqueles irmãos e também no nosso, Cristo Jesus habite, more. O que ele está dizendo é que não deve haver nenhum lugar no nosso coração, não deve haver nenhum cômodo em nosso coração, não deve haver nenhuma parte da nossa vida, nenhuma gaveta em que Jesus não tenha acesso. Não deve haver nenhum pequeno espaço da nossa vida que Jesus não tenha liberdade de habitar. E como a gente percebe nas Escrituras, toda vez que Jesus está em algum lugar, aquele lugar passa a não ser mais igual e ele começa a ser transformado pelo Senhor. O Evangelho, então, vai mudar cada um de nós de dentro para fora. E o Evangelho tem o poder de transformar hábitos que eram ruins em hábitos que são agradáveis ao Senhor. O que Jesus vai fazer dentro de nós é entrar em cada um dos nossos cômodos, figurativamente falando, em cada um dos nossos quartos, e Ele vai mexer em cada uma das coisas da nossa vida, transformando aquilo, para que nós não precisemos esconder nenhuma parte da nossa casa diante de Deus. Porque diante do Senhor, nós precisamos viver uma vida de integridade. Nós não somos, diante do Senhor, aquilo que nós mostramos para as pessoas. A nossa vida com Deus é muito mais do que o nosso tempo de culto público, ou esse tempo que você separa na sua casa agora para ouvir a mensagem. Por isso o apóstolo Paulo está preocupado que a vida dos Efésios, seja trabalhada de dentro para fora. Como cristãos, nós somos convidados e convocados a obedecer ao Senhor Jesus e que Ele tenha toda a liberdade de viver dentro de nós. E onde Jesus habita, Ele não só habita, mas Ele passa a ser o nosso Rei, Ele passa a reinar, e como Rei, Ele está acima dos nossos desejos, acima dos nossos pensamentos, acima inclusive dos nossos sonhos. Não podemos querer só o consolo de Deus, mas precisamos querer também a transformação que Ele quer operar em nós. Preste bastante atenção nisso que eu estou dizendo para você. Nesse momento que nós vivemos de preocupação, de medo e de tristeza, muitas vezes nós queremos o consolo de Deus. Queremos buscar o Senhor como resposta para os nossos medos e ansiedades. Mas Deus não é aquele que só cuida dessas coisas em nós, mas Ele quer trabalhar e transformar o nosso coração. Esse tempo que nós vivemos é um tempo de muita reflexão, onde o Senhor pode e quer trabalhar em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, para que sejamos diferentes. É raro você ver em cada parte do Novo Testamento pedidos pela integridade física dos discípulos de Jesus. Mas não é raro, na verdade é muito comum o pedido por mudanças internas. A prioridade do Senhor, então, é transformar o nosso homem interior com uma mudança de coração. O pedido mais excelente que Paulo faz é que Jesus tenha liberdade para passear em nossas vidas, para que nós não precisemos esconder os nossos pecados, pecados que a gente tenta não mostrar para ninguém, porque eles não mais existem, porque o Senhor Jesus tomou conta daquilo ali.
nós não precisamos perder o controle ou o domínio próprio, porque ali também o Senhor Jesus habita. Nós somos tomados da paciência e não da impaciência, porque até ali o Senhor Jesus trabalha. Precisamos de mudanças de coração, mudanças que acontecem no âmbito das motivações. Isso sim é viver com profundidade. Profundidade é algo que se desenvolve à medida que o Senhor Jesus habita em nossas vidas. E o pedido que Deus mais quer atender para nós é um pedido de crescimento no poder dele em nossas vidas. E isso traz glória para ele. O texto bíblico continua, versículo 17, quando o apóstolo vai orar ao Senhor dizendo o seguinte: para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Paulo vai então usar duas metáforas para falar sobre o nível de conhecimento que ele desejava para aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Uma metáfora da botânica e uma outra da arquitetura, contrastando profundidade com superficialidade. Perceba que ele vai dizer que nós precisamos estar arraigados, aqui tem a ver com a ideia de raízes profundas, e alicerçados, a ideia de alicerces profundos, porque nós precisamos viver profundamente com o Senhor. Assim como a árvore só está bem sustentada se a raiz está bem firmada, e como um edifício só está seguro se ele estiver bem firmado no solo, profundamente firmado no solo, nós precisamos também estar arraigados e edificados no amor de Deus. Em ambos os casos, o amor é a parte interna e invisível que traz estabilidade para a vida do cristão. Ou seja, quanto mais arraigado, quanto mais alicerçado, quanto mais profundo, melhor. Ele pede para que nós, coletivamente, como igreja, cresçamos juntos no amor. Perceba que o amor que aparece aqui é um pedido para que em todos nós ele aumente. Mas não é só para que nós possamos aumentar em amor simplesmente, mas é um pedido para que nós compreendamos, que nós consigamos entender mais profundamente o amor de Deus. Não é só que nosso amor por Deus aumente, isso seria já um bom pedido, mas é para que nós possamos entender o tamanho do amor de Deus. E aqui ele fala na coletividade, porque não dá para entender o que é amor sozinho, não dá para entender o que significa amor individualmente. Não dá para viver amor à parte do corpo, isso seria limitado. Tanto é que o texto vai contrastar o amor de Deus e a coletividade que agora eles vivem entre judeus e gentios, mostrando grupos diferentes, homens, mulheres, jovens e velhos, pretos, brancos, posições políticas diferentes. Toda essa diversidade, Efésios capítulo 3, foi unida em Cristo Jesus. Este amor que nos uniu, é isso que nós precisamos compreender. Como a gente pode perceber e entender então a profundidade do amor de Deus? O fato de nós termos que amar pessoas diferentes, judeus e gentios, e isso ser tão difícil, mostra o tamanho do amor de Deus por nós. Como você poderia entender? Veja comigo. O tamanho do amor de Deus por você, se você não tivesse desafios para amar as pessoas que estão à sua volta. Que difícil amar alguém que te ofendeu. Que difícil amar alguém que te traiu. Que difícil amar alguém que te magoou. Nessa perspectiva, pense que você é a pessoa que feriu, que traiu e que magoou a Deus. E ainda assim, Deus demonstrou o seu amor por você e por mim, enviando Cristo Jesus para morrer em nosso favor, na cruz por nossos pecados. Você acha que amar é fácil? Qual foi o tamanho do movimento de Deus para demonstrar amor por nós? Quanto custou para Deus nos amar?
como podemos nós pensar e justificar para o Senhor que é difícil amar pessoas difíceis? Como é que nós medimos amor? Assim, nós olhamos para o texto e vemos Paulo tentando apresentar algumas ferramentas, algumas formas de compreendermos, de alcançarmos, de entendermos o tamanho do amor de Deus. Ele vai falar sobre expressões de medidas como largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus. Alguns teólogos vão dar um relato sobre o que cada uma dessas coordenadas querem mostrar, como por exemplo John Stott vai dizer o seguinte: esse amor é tão largo que é suficiente para abraçar toda a humanidade, especialmente judeus e gentios. Comprido para durar por toda a eternidade. Profundo para alcançar o mais miserável pecador. Autossuficiente para nos exaltar até os céus. A cruz de Cristo ilustra de forma material e espiritual as dimensões desse amor. Pessoalmente, eu acredito que o que Paulo está mostrando para nós aqui é que ele está pedindo ao Senhor que nos dê a habilidade, a capacidade de compreender esse amor que é sem limites, que não se pode mensurar. Interessante como ele usa contraste de palavras aqui ao dizer que nós possamos conhecer aquilo que excede, que ultrapassa o conhecimento. Paulo está afirmando que o amor de Deus é insondável, é inescrutável, mas ainda assim ele pede que nós possamos compreender o tamanho deste amor, explorando as suas riquezas, explorando a sua graça. O que ele está dizendo é que em Deus nós podemos compreender o amor que é incompreensível. Ou seja, não importa quanto do amor de Deus você já conheça hoje, você ainda pode conhecer mais e se aprofundar mais. É incrível como o amor de Deus pode alcançar pessoas. O amor de Deus é incrível em amar os abusados, os abusadores, os brigões, aqueles que se acham justos, os ladrões. Aprender sobre esse amor e aprender a amar na mesma medida é o que Deus espera de nós. O amor de Deus se estende e aceita pessoas que estavam envolvidas nos piores pecados. Inclusive, o amor de Deus me alcançou. Pessoas que não sabem o tamanho do amor de Deus ou não conseguem perceber o tamanho do amor de Deus se tornam pessoas críticas, duras, impacientes, autoritárias. Chamam os pecados das outras pessoas de piores do que os seus. Não sabem receber crítica, não podem ser desafiadas. Precisam muito que os outros reconheçam o seu esforço, vivendo e procurando elogios dos homens. Pessoas que não compreendem que Deus as ama, vivem suas vidas tentando provar que são dignas da graça de Deus. Quando nós olhamos para esse texto aqui, e para tantas outras referências nas Escrituras, nós entendemos o tamanho do amor de Deus, e descobrimos e percebemos que não há nada em nós que justifique tamanho amor. Quando nós olhamos para todas essas descrições do amor de Deus, nós valorizamos ainda mais o que Ele fez por nós. E a nossa única resposta é amar ainda mais a Deus e conseguir experimentar, compreender esse amor, amando também outras pessoas. Você consegue perceber o tamanho de Deus, o tamanho do amor de Deus por nós? Esse é o pedido que Ele tem por nós, o apóstolo Paulo tem por todos os discípulos. Qual foi a última vez que você orou assim? Qual foi a última vez que você sonhou com isso? Com a possibilidade de reconhecer e de experimentar ainda mais profundamente o amor de Deus. Por fim, Paulo vai dizer no versículo 19: para quê? Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Plenitude é uma palavra muito importante, muitas vezes usada pelo apóstolo Paulo. Nesse texto, em outros textos, dizendo que a plenitude encontra-se em Cristo Jesus. Toda a plenitude de Deus, esse é o pedido de Paulo pelos discípulos que estavam lendo e ouvindo agora essa mensagem de Efésios. A ideia de plenitude é a ideia de um navio que estava cheio para uma viagem, estava completo, tinha tudo o que precisava para executar aquela viagem e chegar até o final daquela jornada.
O que ele está dizendo é que em Jesus Cristo nós encontramos a plenitude de Deus, que Cristo Jesus é o padrão de perfeição, que Cristo Jesus é a régua que nós devemos medir as nossas vidas. Ele é a régua de perfeição, Ele é a plenitude. É neste nível de profundidade que nós devemos, é esse nível de profundidade que nós devemos almejar. É isso que Deus espera de nós. É isso que nós encontramos em Cristo Jesus. E só o Espírito Santo de Deus, só o Senhor Jesus habitando em nossas vidas pode nos conceder isso. Você hoje está satisfeito com o nível de profundidade espiritual que você tem? Com os tipos de sonhos que você tem? Ou você deseja ainda mais profundidade? Você deseja ainda mais crescer em conhecer a Deus e prosseguir conhecendo ao Senhor? Os nossos sonhos demonstram onde estão alicerçadas as nossas prioridades. Deus, pois, espera que estejamos crescendo em plenitude, enquanto somos transformados pelo Espírito Santo à imagem de Jesus. Lembre, Jesus é o padrão de caráter que nós devemos buscar. É Cristo Jesus vivendo a sua vida em nós e através de nós. Diariamente seremos transformados de glória em glória, de dentro para fora. É o poder de Deus manifestando o caráter dele em seus filhos. Jesus, de novo, é a régua para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Assim, tendo este nível de profundidade, de intimidade com o Senhor, só assim nós estamos habilitados a viver tudo o que aparece na prática a partir do capítulo 4 de Efésios. Será que Deus responderia a essa oração de Paulo? Será que é possível ter tamanha profundidade? Será que, se eu pedir a Deus que Ele me faça crescer espiritualmente, que Ele me faça arrepender dos meus pecados, deixar algumas coisas em minha vida, será que Deus pode responder esse tipo de oração? Será que quando nós olhamos para pessoas apáticas espiritualmente, será que Deus pode responder esse tipo de oração? Será que Deus pode fazer a nossa igreja ainda mais vibrante e mais apaixonada por Ele? Será que Deus pode responder esse tipo de oração? Nós chegamos então à parte final do texto, em que o apóstolo vai dizer o seguinte, versículo 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Esta declaração, esta adoração de Paulo ao Senhor vai mostrar que Ele é poderoso para responder orações. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, pensamos, tudo, muito mais, de maneira abundante. Ele é poderoso para responder muito acima das nossas orações. Muitas vezes nós lemos esse texto, talvez você tenha ouvido sobre esse texto, inclusive, ou até falado sobre esse texto, numa lente de que Deus é responsável por conceder mais coisas do que nós precisamos. Que se eu tenho clamado por algo em minha vida, por um resultado material, por um resultado no meu emprego, por algo que eu estou buscando, Deus pode e vai fazer infinitamente mais. Eu quero dizer para você que Deus pode fazer infinitamente mais nessas áreas, mas esse texto aqui está num contexto de profundidade com o Senhor, e que o Senhor pode conceder ainda mais intimidade com Ele, ainda mais poder do Espírito Santo em nós, ainda mais habitação do Senhor Jesus no nosso homem interior, ainda mais compreensão do tamanho do amor de Deus. O que esse texto está apresentando é que Deus quer dar algo para nós, que é dar mais dele para nós. Ele é o que nós mais precisamos. Deus pode conceder coisas para nós, certamente, mas esse texto fala sobre profundidade espiritual. Como é possível Deus reinar dessa maneira em minha vida? Como eu poderei ter esse desejo de buscar mais ao Senhor do que eu desejo outras coisas? Como eu poderei não ficar mais irritado
não cair em pecados sexuais? Como poderei perdoar? Como eu poderei servir? Porque o poder de Deus atua em nós. Individualmente, Deus atua em nossas vidas e nos nossos corações. Será que Deus pode mudar aquelas pessoas? Eu não acredito que Ele pode mudar a minha esposa. Eu não acredito que Ele pode mudar o meu marido. Eu não acredito que Ele pode mudar aquele irmão. E aquele irmão que já ouviu tanto do Senhor e não muda. Não, a verdade é que eu não conheço pessoas que vão chegar nesse nível. Qual é o tamanho da mudança que Deus pode operar em nós? Qual é o tamanho da transformação que Deus pode operar em nossa igreja? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou conseguimos até mesmo imaginar. O que esse texto mostra é que Deus não é só um resolvedor de problemas, dos nossos problemas. Deus é um resolvedor de pessoas. Deus não é só um resolvedor de problemas, mas Deus é um resolvedor de pessoas. Você quer ser transformado pelo nosso Senhor? Conhecer a Deus profundamente nos mudará completamente. Se você se esquecer de qualquer coisa que foi dita aqui, não se esqueça que conhecer a Deus profundamente nos mudará completamente. Conhecer esse amor que é alto, tão alto, fundo, profundo, que é maior do que o mundo, que ao mesmo tempo é pequeno, a ponto de entrar nos nossos corações, isso vai nos mudar completamente. Deus pode fazer aquilo que pedimos, porque Ele ouve as nossas orações. Ele pode fazer aquilo que nós imaginamos, porque Ele conhece as nossas orações, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Deus pode fazer tudo o que pedimos ou pensamos, porque Ele sabe tudo e Ele pode tudo. Deus pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, porque as suas expectativas sobre nós são muito mais altas do que as nossas. Ele pode fazer infinitamente mais, porque não há limites para Deus. O amor de Deus pode ultrapassar a nossa compreensão. O poder de Deus pode e vai ir muito além da nossa imaginação. O amor de Deus é sem limites. E que Deus nos compreenda uma compreensão ainda mais profunda sobre esse poder e sobre esse amor. Que nós consigamos compreender o tamanho do amor de Deus por nós. E assim a nossa intimidade com Ele cresça ainda mais. O pedido mais importante é por profundidade com o Senhor. É claro que Deus pode conceder cada um dos nossos sonhos, mas que antes de qualquer coisa, você deseje conhecer ainda mais profundamente o nosso Senhor, compreender ainda mais sobre o seu amor, porque a preocupação aqui é uma transformação interior, antes de mudar somente atitudes. Jesus precisa ter a liberdade de habitar em nossos corações, a liberdade de habitar em cada um dos cômodos da nossa vida, que Ele possa chegar em cada uma das partes da nossa vida, e ali Ele reina, reina e reina. Ele pode alterar o que Ele quiser em cada uma das nossas partes, em cada uma das nossas atitudes, em cada um dos nossos pensamentos. Compreender o amor de Deus vai nos ensinar a amar mais e melhor. O processo espiritual de Deus em nos conformar com Cristo acontece por meio de uma mudança profunda. Essa oração aqui é garantia de uma resposta, é garantida de resposta. Por quê? Porque conhecer a Deus profundamente nos mudará completamente. Meu desejo é que o Senhor nos ajude a mudar os nossos relacionamentos, que o Senhor nos transforme profundamente como igreja e que o Senhor nos ensine a orar. Que nós oremos mais por intimidade com Ele, que nós oremos mais por Seu reino, que nós oremos mais por santidade, que nós desejemos nos parecer com Cristo Jesus, muito mais do que nós desejamos ter nossos sonhos realizados, os nossos problemas resolvidos e o nosso futuro aqui na terra presente, tranquilo e estável. Que nós almejemos tamanha intimidade com o Senhor, tamanha profundidade, compreendendo profundamente o amor do Senhor por nós, que é tão alto, tão profundo, tão largo, que parece incompreensível. Que nós desejemos mais do Senhor a cada momento.
eu quero encerrar esse tempo orando com você. Santo Deus, nos ajuda a orar por aquilo que o Senhor quer que nós oremos. Nos ajude a pensar menos nesse tempo presente, no imediatismo de termos os nossos sonhos e os brinquedos dessa vida realizando o nosso coração, mas que nós possamos desejar compreender ao Senhor mais e melhor, compreender o seu amor, permitir que Cristo Jesus habite em nossas vidas. Pai, esse é o meu desejo, por mim e por nossa igreja. Pai, que o teu amor entre em nossas mentes profundamente, que nós possamos compreender tamanho amor por nós. Senhor Jesus, que o Senhor reine em nossas vidas, que o Senhor tenha liberdade de habitar em cada cantinho da nossa vida, e que o teu Santo Espírito nos conceda poder, nos direcione e nos capacite em tudo, Pai. Deus, tenha misericórdia de nós, e que possamos crescer espiritualmente, que sejamos mais preocupados com quem nós somos diante do Senhor, do que com cada uma das situações da nossa vida. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tu é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Esse é o Deus que quebra cadeias, que liberta os corações. Vamos louvar a Ele. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tu é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor.
endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Só a igreja agora, ó. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras, Senhor, tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Paizinho, te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que não quebra só cadeias, Pai, mas Tu liberta os nossos corações, Pai, do jugo do pecado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício, Pai, por nós. Te agradecemos e cantamos a Ti, Pai, louvamos a Ti, Senhor, pois sabemos que Tu é muito maior que nós, Senhor. Que o Senhor não é homem para que minta, Senhor. As Tuas promessas são fidedignas, Pai, são verdadeiras, Pai. E te agradecemos, Senhor, porque assim como cantamos, Pai, Tu libertas os nossos corações, Pai. Tira-nos da opressão, Pai. Livra-nos da angústia, Pai. Ajude-nos, Pai, a perseverar, Pai, a lutar, Pai, contra tudo que tem acontecido, Pai. Mas que acima de tudo a Sua vontade seja feita e o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.